Eu queria compartilhar uma palavra com você. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13 e versículo 14. Conferência do Espírito Santo. Irmão, que tema, que assunto. Vocês devem estar já imersos, né? Vocês já devem estar já cheios dessa presença. Glória a Deus, que bom. E é bom porque para você transbordar, primeiro você tem que estar cheio. E o que Deus quer nessa noite não é pessoas cheias dele. São pessoas que ultrapassaram esse estágio. Pessoas que já estão transbordando. Olha sobre isso. Quando um copo está cheio de água, ele está cheio. Se a água é a bênção, irmão, o copo tem tudo que ele precisa. O copo tem tudo que ele quer. O copo está ótimo, está perfeito. Mas quem já deixou um copo transbordar? Interessante. O que está ao redor do copo que você não queria que se molhasse, acaba se molhando, porque esse é o poder do transbordar. É você tocar tudo que está ao seu redor com aquilo que você carrega do lado de dentro. Então essa é uma noite de você transbordar da presença de Deus. Irmão, a tua casa será tocada por aquilo que você carrega. Alguém recebe essa palavra? Aleluia, você vai transbordar. Até quem não quer saber de Deus lá dentro vai ter que conhecer. Aleluia, o Deus que você serve, o Deus que você professa. Oh, glória a Deus. É bom, irmão, estou à vontade demais, tá? 1 Samuel capítulo 16, versículo 13 e 14, diz assim: Então Samuel tomou o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Você pode sentar, amém? Irmão, a história de Davi é uma história, é gigante, é uma história grande, mas a gente costuma conhecer apenas aquele momento em que ele derruba um gigante, em que ele vence Golias, mas a história de Davi é repleta de lições. Lá na igreja eu sou responsável pelo ensino, então é para isso que Deus me chamou, para ensinar a palavra de Deus. Eu queria que nessa noite você abrisse o seu coração, porque eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai lecionar aos nossos corações aqui. Davi é um homem que me chama a atenção, porque ele recebe esse status de homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus é um homem que agrada a Deus, é um homem que Deus se agrada dele. E olhar para a história de Davi é perceber que, mesmo com todos os seus erros, mesmo com todas as suas dificuldades e os seus tropeços, ele ainda tem esse título de homem segundo o coração de Deus. O que faz a gente entender que o homem segundo o coração de Deus não é o homem que nunca erra, ou o homem que nunca errou, ou o homem que nunca pecou. Na verdade, não é o que você fez de errado, mas é como você se comporta diante do erro, como você se comporta diante de uma situação de tropeço e de fracasso. Eu entendo que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque mesmo mediante aos seus erros, os seus tropeços, ele era um homem que tinha um coração inclinado à presença de Deus. Ele sabia priorizar isso. Ele sabia que a presença de Deus na vida dele era a coisa mais importante. A presença do Espírito Santo na vida dele era aquilo que ele tinha de mais precioso. E quando ele entende isso, o Salmo 51 relata um momento em que Davi, após cometer talvez um dos piores pecados da sua vida, uma atrocidade, um adultério, seguido de um assassinato, enfim, e ele está colhendo as consequências desses seus erros, dos seus atos pecaminosos, e parece que ele está dentro de um quarto. E é interessante, porque os melhores salmos de Davi são escritos nos seus piores momentos, nos seus momentos mais difíceis, nos seus momentos de maior pressão. Sabe, irmão, tem momento que é tão difícil para você, mas é nesse momento que você vai colocar para fora coisas preciosas, remédios que vão sarar a vida de muita gente. Você sabia disso? Que às vezes a pressão, a dor que você sente, faz você viver uma experiência, uma lição de vida que vai ser um remédio para curar feridas, para abençoar pessoas. A tua vida, ela é inteira uma mensagem, sabe? E não é só sobre aquilo que a gente vive apenas para a gente, mas é o que Deus opera na nossa vida e como outras vidas podem ser abençoadas a partir da história que eu vivo com Deus. Quantos entendem isso?
Então muitas das vezes você vai sofrer, você vai chorar, você vai sentir dor, você vai sangrar, mas esse seu testemunho, essa sua experiência, ela vai servir de lição, de remédio para muitas pessoas. E quando eu leio o Salmo de Davi, ele solta uma chave, ele vai dizer assim, depois de já rei, depois de ter conquistado o palácio, coroa, enfim, ele é um homem bem resolvido diante de toda a terra, diante de todo o mundo, mas quando ele, no seu momento de fracasso, de pecado, de erro, ele entra no seu quarto, escreve o Salmo 51, e ele começa a dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aleluia. E ele continua dizendo, e chega um momento que ele fala, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Ô irmão, é um homem que tem tanta coisa para priorizar, mas ele está mostrando que a presença de Deus para ele vale mais do que o palácio, vale mais do que as riquezas. Ele podia dizer, Deus, eu pequei, e assim, eu sei que o último rei que pecou perdeu o trono, então, por favor, conserva a minha vida aqui nesse trono, não me tire dessa posição. Não, irmão, Davi não está preocupado com isso. Davi está dizendo, eu pequei, mas a única coisa que eu não posso perder é a sua presença, então, por favor, não deixa eu perder o benefício da tua presença na minha vida. Irmão, Davi escreve salmos, ele diz assim, mais vale um dia na tua presença do que 1000 dias longe da tua presença. Você está entendendo o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo assim, o que acontece do lado de fora não chega nem a 1 milésimo de porcentagem daquilo que eu experimento na tua presença. Talvez essa seja a palavra de Deus para alguém aqui, que entrou aqui vivendo as experiências do mundo, mas nessa noite Deus vai te fazer viver 1% ou 1 milésimo de porcentagem para você fazer uma comparação. A alegria que você vai sentir aqui, irmão, nada lá fora pode te dar, nenhuma noite de prazer, nenhuma noite de nada pode se comparar à alegria da presença de Deus. Davi entrega para a gente um padrão do que é ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus não é o homem que nunca erra, mas é o homem que prioriza a presença de Deus na sua vida. E aí a gente percebe o que fez Davi priorizar tanto a presença de Deus. O que acontece na vida de Davi para ele colocar a presença de Deus acima de tudo. E a história de Davi, como eu falei, não é só sobre derrubar um gigante. Davi foi um menino dentro de uma casa. O filho mais novo, o 8º filho, de uma casa em Belém. O nome do seu pai era Jessé. Agora entenda, Davi era totalmente fora do padrão da terra. Pensa num menino diferente. Era o tal do Davi. Os homens de Jerusalém, os hebreus, eles têm fisicamente algumas características. Agora pensa um garoto no meio de um povo onde fisicamente as suas características são totalmente diferentes das características de todos os homens. Sabe aquela pessoa diferente? Ele era diferente. A Bíblia diz que ele era de gentil aspecto, seus cabelos eram ruivos. Isso não é o padrão da masculinidade dos hebreus. Então, é meio que ele está fora da caixa, ele está fora do padrão. E por isso, e não só por isso, por alguns outros fatores, Davi vive um nível de rejeição dentro da sua casa muito grande. Ele vive perseguições, provavelmente, dentro da sua casa, em níveis altos. E eu comecei a perceber um padrão nos escolhidos. Todo homem e toda mulher escolhido por Deus enfrenta muitas dificuldades, muitas perseguições. Eles enfrentam muitas situações desagradáveis e o pior, geralmente, perseguições dentro da sua própria casa. José, escolhido por Deus, seus irmãos não conseguiam ter comunhão com ele. O próprio Jesus, a casa de Jesus, os seus irmãos, só passaram a reconhecer o chamado e o ministério que ele tinha após a sua morte e ressurreição. Então Jesus, o Filho de Deus, quando viveu na terra, não teve uma família que, em sua totalidade, apoiava o seu ministério, o seu chamado. Davi, a mesma coisa. É um garoto dentro da sua casa. Só que Davi ainda não sabe que ele é escolhido. E eu gosto disso, porque todo escolhido, em algum momento, ele ainda não sabe que é escolhido, sabe? E às vezes eu estou pregando para pessoas que são escolhidas por Deus, mas nem você ainda sabe disso. Mas sempre há um momento em que Deus se manifesta na vida de um escolhido, na casa de um escolhido. Assim como ele disse para Davi, achei a Davi o meu servo, e com santo óleo ungi. Eu acredito que a boca de Deus está virada para Tanguá nessa noite, dizendo, eu estou enxergando corações, eu estou enxergando intenções, eu estou sondando o interior. Irmão, erga as tuas mãos o mais alto que você puder, libera o que está dentro do teu coração nessa noite,
em direção ao trono da graça de Deus. Aleluia! Você é a escolha do céu. Você é a escolha de Deus. Você pode não ser a escolha da terra. Você pode ter sido reprovado essa semana numa proposta de emprego. Você pode ter sido reprovado pela tua própria família. Os teus pais podem não ter te aprovado. Muita gente na sua rua pode não ter te aprovado. Mas quem disse que você depende da aprovação da terra para ser escolhido pelo céu? Geralmente quem o céu escolhe, a terra rejeita. Geralmente quem o céu abraça, a terra quer colocar para longe. Então vai uma dica para você: se você não está no padrão da terra, pode ser que você esteja no padrão do céu. A Bíblia diz: aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus, mas aquele que se constitui inimigo do mundo, esse tem um relacionamento com o céu. Irmão, eu não estou preocupado em agradar a terra, eu estou preocupado em agradar a Deus, porque foi Ele que me escolheu, foi Ele que me chamou. Primeiro é com Ele, é Ele que me escolheu. E Davi vai ser chamado, porque quando Deus entra na casa do escolhido. Agora imagina, Davi não sabia que seria aquele dia, é isso que eu falo. Você precisa estar a todo instante preparado para o momento em que o céu vai decidir revelar para a terra a sua importância. Você tem que estar pronto. Você não sabe que dia vai ser esse. Davi não sabia que seria aquele dia que o Deus, o representante de Deus ia entrar na casa dele e honrá-lo na frente dos seus irmãos. Ele não sabia. Assim como você não sabe qual vai ser o dia que Deus vai decidir colocar você num lugar de exaltação diante dos teus perseguidores. Você não sabe. Então todo dia pode ser o seu dia. Todo dia pode ser o seu dia. Deu para entender? Hoje pode ser o seu dia, mas amanhã também pode ser o seu dia. Pode ser terça-feira, mas pode ser mês que vem. Então todo dia é um provável dia para que o céu revele para a terra a importância de um escolhido. Davi é o menor da casa. E é muito difícil você ser pequeno numa casa onde só tem gente grande. Porque os grandes não querem ter comunhão com os pequenos. Os grandes não querem ter relacionamento com os pequenos. É muito difícil você ser pequeno numa casa de gente grande, porque os grandes só comungam com os grandes. O grande só abre uma porta para quem é grande ou maior do que ele. Por que o grande vai abrir uma porta para o pequeno se o pequeno não tem capacidade de abrir uma porta para ele, entende? Nesse mundo de troca de favores, onde a graça de Deus não está no coração das pessoas, mas só o interesse daquilo que a pessoa pode fazer por você. Tome cuidado, nem todo mundo que faz o bem a você realmente te ama. Há muito interesse por trás de alguns gestos de bondade. Aprenda a discernir os corações, as intenções, os espíritos. E aí Davi está vivendo uma vida já numa casa onde tudo indica que ele não tem muita oportunidade. Mas quando o profeta chega na casa, irmão, quando o profeta chega na casa, ele diz assim: eu sei que a mesa está posta, sei que está todo mundo com fome, mas olha o que o profeta vai dizer: nós não nos assentaremos à mesa enquanto o menino não chegar. Aleluia. Sabe, irmão, a mesa estava fechada. Imagina, a chave da mesa é justamente o Davi que todo mundo que está em pé despreza. Sabe? Deus vai te dar a autoridade de uma chave nessa noite. Há pessoas que só vão acessar lugares através da tua vida. Não para que você se sinta o maior, mas para que eles entendam o Deus que você serve. Mesmo você sendo pequeno, Ele entrega uma autoridade sobre a tua vida para dar acesso a lugares importantes. Alguém recebe essa palavra? Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu não estou dizendo que vai descer uma chave. Eu estou dizendo que você sairá daqui na autoridade de chave. Você vai liberar lugares. Você vai liberar acessos. Você vai liberar ambientes. Aleluia, 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 aleluia.
eles vão ter que reconhecer, mas não era a irmãzinha que a gente desprezava, mas ela é escolhida por Deus. Mas não é o nosso irmão que a gente sempre dizia que ele não podia estar nas reuniões de família, mas ele é escolhido por Deus. Irmão, se prepara, a terra não vai ter como não reconhecer o agir de Deus na tua vida. O que Deus vai fazer será tão grande, será tão notório, será tão evidente, que as pessoas não terão como negar. Você é escolhido de Deus, você carrega algo do céu. Oh, glória a Jesus, aleluia. Davi está entrando, imagina, sem entender o que está acontecendo. Tem que arrumar um prato na mesa, rápido. Alguém traz logo um copo, bota aí. Arrasta uma cadeira, bota ele para sentar. Se não tem cadeira, senta no chão, né? Na cultura não tinha cadeira. Mas prepara um lugarzinho na mesa para Davi, ele tem que sentar. O profeta disse que ele tem que estar aqui. E quando Davi chega, imagina o profeta, irmão. Não, segura. Vem, Davi aqui no meio. Aleluia. Faz um círculo aqui, eu quero que todo mundo veja, entende? Não é para ficar um atrás. A Bíblia diz que ele não foi ungido na frente, ele não foi ungido do lado, ele foi ungido no meio dos seus irmãos. O profeta está dizendo, faz uma roda, vai. Eu quero que todo mundo veja isso, para que ninguém diga que não viu. Eu quero que todos percebam, eu quero que todos estejam posicionados para entender o que o céu está fazendo aqui na vida desse jovem, na vida desse menino. Ele não é o padrão da terra, ele não seria a escolha de vocês, mas Deus está dizendo, é ele. Pode derramar o óleo, é ele. Pode derramar a unção, é ele. Eu já vi o coração, é ele a minha escolha. Aleluia. E o chifre que estava cheio de azeite agora está esvaziando. Enquanto o chifre esvazia, a cabeça de Davi está sendo banhada com óleo. Um líquido espesso, grosso. E aquele óleo sobre a sua cabeça. Não era pouco óleo. Aleluia. E Davi talvez não conseguiu entender mais ou menos o que estava acontecendo, porque até então ele estava no pasto cuidando de ovelhas. Ninguém deu um sinal dizendo, Davi, se prepara, porque semana que vem vai ser a sua consagração a rei de Israel. Não foi assim. Ele dormiu cheirando a ovelha, e naquele dia ele foi dormir cheirando a óleo de unção. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Deus vai derramar um óleo sobre a tua cabeça, para que a terra entenda e veja que você é a escolha do céu nessa terra. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. Aleluia. Aleluia. Não tem como ir, não é incontestável. Alguém que tem cabeça ungida é incontestável. Ele não tem como você desprezar. Cabeça ungida não tem como você dizer que não viu, que não tem como, é incontestável. Quando Deus escolhe alguém, quando Deus unge alguém, todos terão que entender, lá vai um ungido de Deus, lá vai uma ungida de Deus, ali está um escolhido do céu, ali está uma escolhida do céu. Davi se senta na mesa, imagina aquele óleo pingando. Aleluia. E é por isso que ele escreve o salmo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aleluia. Unge a minha cabeça com óleo. Sabe o que Deus está dizendo? Muita gente sentado na mesa vai ter cálice igual você, mas a diferença do escolhido é que só o cálice do escolhido transborda na mesa. Alguém pega essa palavra: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei. Alguém levanta a mão, por favor. Você está aqui porque você tem cabeça ungida. Você está aqui porque o teu cálice transbordou. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Aleluia. 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 Diga para quem está do teu lado: Deus te escolheu. Diga para esse crente que está do outro lado: Deus te escolheu. Aleluia. Você não é obra do acaso. Todo desprezo que você viveu, toda a humilhação que você passou, é Deus dizendo: eu estava te preparando. A sua história no passado não vai anular a tua unção no presente. Eu te escolhi.
Aleluia. Eu estou pregando para uma geração de homens e mulheres que tem óleo na cabeça. A tua cabeça é ungida, você é escolhido. Aleluia. Muita gente queria ter o que você tem, mas não foi você que se escolheu. Ele está dizendo: fui eu que te escolhi, fui eu que te chamei, fui eu que apontei o dedo para você, fui eu que autorizei o óleo sobre a tua cabeça. É muita gente na sua casa que queria ter e não tem. É muita gente na sua rua que queria ter e não tem. Mas você tem cabeça ungida. Quem tem cabeça ungida não fala mal dos outros. Eu vejo os irmãos de Davi armando situações contra ele. Eliabe chega na guerra e diz: com quem você deixou? Eu vejo os irmãos de Davi tendo picuinha contra ele, mas eu não vejo Davi falando mal de nenhum dos seus opositores. Quem tem cabeça ungida não perde tempo com fofoca. Quem tem cabeça ungida não perde tempo maquinando mal. Quem tem cabeça ungida não está preocupado. Ele entende: Deus me escolheu. É isso, é isso. Eu sou a escolha de Deus. Eu não sou melhor do que ninguém não. Mas a verdade é, Deus me escolheu. E agora, não fui eu que me escolhi, mas foi Ele que decidiu derramar óleo na minha cabeça. Quem tem cabeça ungida, irmão, perdoa. Quem tem cabeça ungida não paga mal com mal. Quem tem cabeça ungida tem a presença do Espírito de Deus. Vamos ver o texto. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, isso aqui, irmão, é separação de história. Daquele dia em diante. Não, eu não quero saber o que aconteceu antes. Mas daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Não é que o Espírito veio, deu um beijo, um abraço e foi embora, não. O Espírito veio e se apoderou de Davi. Essa palavra no original aqui é como se alguém com muita força e violência viesse em direção a alguém e desse um abraço e não soltasse nunca mais. Se apoderou, entende? Não foi Davi que foi o Espírito que desceu até ele. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Aleluia, aleluia, irmão. Ser cheio do Espírito não é o quanto você tem do céu, é o quanto o céu tem de você. Sabe? Quando a gente fala sobre ser batizado, não é o rio que entra em mim, eu entro no rio. E quando eu entro no rio, eu não tenho tudo do rio, mas o rio tem tudo de mim. Quem está entendendo? O escolhido já não tem mais nada que lhe pertence, é tudo de Deus. Ele não quer só o seu coração, Ele quer a tua vida por completo. Aleluia, eu recebi uma palavra de conhecimento por esses dias. E a palavra de Deus para a minha vida foi: eu te quero por completo, irmão. E eu acredito que essa pode ser a palavra para todos nós que estamos aqui. Deus não quer te dividir com ninguém. Deus não aceita meio expediente. Deus não quer uma jornada de 8 horas. Deus está dizendo: eu quero tudo. Eu quero todo o seu tempo. Eu quero toda a sua vida. Eu quero toda a sua força. Eu quero todo o seu amor. Eu quero você completamente. Eu não te comprei na cruz pela metade.
O sangue de Jesus não pagou apenas por 2 horas do seu domingo. Não. O sangue de Jesus é precioso demais. Ele não comprou apenas algumas horas semanais para você sentar nessa cadeira. Ele está dizendo: o meu sangue comprou a tua vida, comprou a tua história. O meu sangue comprou o teu passado. Ah, pastor, mas o meu passado não é bom. Ele comprou a si mesmo, mas não é lucrativo. Ele pagou o preço. Ele comprou o seu presente, agora lá vai. Ele comprou o teu futuro. Está nas mãos de Deus, já está pago, o sangue já foi derramado, você é dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, querido, eu vou deixar você por 30 segundos. Transbordar dessa presença que te comprou. Agradeça a Ele, porque o preço foi alto, irmão, mas Ele pagou. Alguém diz: não é lucrativo, mas Ele comprou. Alguém diz: mas esse deu muito prejuízo, mas Ele está dizendo: eu vou quitar, eu vou comprar, é meu, eu quero. E o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Irmão, a unção, guarde isso, a unção colocou um alvo na vida de Davi. A unção atrai a presença de Deus. Eu preciso encerrar por agora, não é isso? Não? A unção atrai quando for hora me fala. A unção atrai a presença de Deus. Só que assim como foi na vida de Davi, se você for ler no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, assim foi na vida de Saul. Irmão, é o mesmo cenário. Davi não teve nada mais do que Saul. Tudo que Davi teve, Saul teve. A questão é, Saul não respeitou, não tratou como prioridade. Esse é o problema. Ah, não, porque Davi recebeu mais do que... Não, irmão. Quando Saul é ungido rei, que a unção vem sobre a cabeça dele, a Bíblia diz que quando ele desce, ele encontra com alguns homens, ele começa a profetizar. O Espírito de Deus entra na vida dele. Ele é rei. Quando ele é ungido rei, há um alvo na cabeça, na vida dele, dizendo: se você é rei, o Espírito vai atrás de você, para te capacitar, para reinar, para essa obra. Só que eu entendi que a unção atrai a presença de Deus, mas o caráter preserva essa presença na minha vida. Irmão, não adianta ter unção e não ter caráter. Porque o segredo é esse: a unção te muda do lado de fora, mas o Espírito te transforma do lado de dentro. A unção conquista muita coisa no mundo material, mas só o Espírito conquista no mundo espiritual. Porque não existe ninguém que tenha recebido uma unção e o profeta diz: não, devolve a unção. Não existe ex-ungido. Mas o Espírito que se apodera de Saul, ao perceber que Saul não tem uma vida de obediência, não prioriza a presença de Deus, o texto que a gente leu está dizendo: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Ele continuou ungido, mas sem a presença de Deus. Irmão, de que adianta ser ungido se eu não tenho a presença? De que adianta os homens me reconhecerem, me aplaudirem, dizerem... Não. As pessoas conheciam o Saul que sentava no trono, mas Deus conhecia o Saul que deitava na cama. Não é o que você faz quando está todo mundo vendo, é quem você é quando não tem ninguém te enxergando. Performance nenhuma convence o coração de Deus. Mas ele prega muito, irmão. Você não pode sair daqui já com autonomia dizendo: lá foi um grande homem de Deus, porque eu estou só pregando, eu só estou fazendo. Você não sabe quem eu sou. Quem sou eu em casa? Você conhece minha esposa? Hoje ela não pode vir porque está servindo na nossa igreja. Você não sabe quem eu sou dentro de casa. Não é assim que você reconhece um homem de Deus. Não é por aquilo que ele faz durante 30 minutos ou 1 hora, mas é a vida que ele vive. É quem ele é quando não tem ninguém enxergando. Quantos estão entendendo? Saul ainda está no trono, mas o céu está dizendo: ele já não é mais o meu rei. Ele já não é mais rei. Eu já o rejeitei. A palavra de Deus para Samuel é: eu já o rejeitei. E Samuel está com pena. Samuel está com dó, coração doendo.
E Deus está dizendo: até quando você vai ter pena de Saul havendo eu rejeitado? Deus está dizendo: não gaste a sua emoção com quem já não tem mais a minha presença. Não gaste a sua vida com quem já teve, não valorizou Samuel, e agora está deliberadamente querendo viver de forma contrária à minha vontade. Não é sobre um pecado, não é sobre alguém que desviou, caiu. A gente tem que ir atrás, entenda o que eu estou falando. É sobre alguém que recebeu, conhece e está dizendo: eu não quero fazer do jeito que Deus está mandando. Eu não quero ser a pessoa que Deus quer que eu seja. Deus está dizendo: eu rejeitei, eu não quero mais Ele. Sabe, Samuel, adianta, porque o meu coração já está em outro lugar. E Samuel vai acompanhando. E aí agora olha Davi. Irmão, é isso que eu falo. Cadê o trono de Davi? Cadê a coroa do Davi? Cadê, irmão? Não tem. Não tem. Ele recebeu uma unção e Samuel está dizendo: eu vim aqui ungir o novo rei de Israel. Agora imagina Davi indo dormir naquele dia. Ok, mas está faltando alguma coisa, não? Cadê o palácio? Cadê a coroa? Cadê o banquete? Entende? Entende? Tem coisas que Deus te habilita, te capacita, mas Ele está dizendo: calma, porque o que é seu vai chegar no tempo certo. Antes de te dar, eu te habilito. Quantos estão entendendo? Antes de te dar, eu te capacito. Eu sei, muita gente está sentada aqui dizendo: mas eu já tenho capacidade, eu já tenho a capacitação, eu já recebi, eu já estou habilitado. Mas calma, vai chegar o seu tempo. Calma, porque alguém que está sentado no trono já foi rejeitado, mas alguém que está numa casa simples em Belém já foi escolhido. Há muitos escolhidos que ainda não pegaram no microfone, mas você já é escolhido. Tem gente que ainda não veio aqui pegar no violão, ministrar um louvor, mas Deus está dizendo: eu já te escolhi, calma, é só uma questão de tempo. Oh, glória a Deus, eu vou te conduzir para o lugar que é compatível com a tua capacidade e com a unção que eu coloquei sobre a tua vida. Você não precisa arrombar a porta, você não precisa puxar o tapete. Ei, Davi, o que é seu vai chegar na hora certa. Na hora certa. É seu, fica tranquilo. É seu. E aí Davi recebe a unção, volta para o mesmo lugar para cuidar de ovelhas. Mas ele está cheio da presença de Deus. Irmão, a gente tem que aprender a entender que ter a presença de Deus na minha vida não significa dizer que tudo ao meu redor tem que mudar ou acontecer do jeito que eu quero ou na hora que eu quero. Mais importante do que o lugar que eu estou é o lugar que eu sou. Mais importante do que o lugar que eu estou é o lugar que eu sou. Saul está no palácio, mas ele já não é mais um lugar para a presença de Deus. Davi está no pasto, mas ele é um lugar para a habitação da presença de Deus. Não é o lugar que você está, é o lugar que você é. Deus está dizendo: você pode voltar hoje para casa, é a mesma casa, são os mesmos problemas, é a mesma dificuldade, mas para de olhar para fora e olha para o que eu estou fazendo do lado de dentro da tua vida. Você está cheio da presença de Deus. Você tem a unção de Deus sobre a tua vida. Você tem a capacitação do céu. Deus já disse quem você é. Agora só espera o tempo, só espera o momento de você caminhar para esse lugar onde aquilo que você é vai combinar com tudo aquilo que você vai ter e onde você vai estar. Eu posso pedir ajuda do Ministério de Louvor aqui? Eu queria muito ter um tempo de ministração com você. Eu queria muito fazer isso nessa noite, com a permissão dos pastores, irmão. Essa conferência do Espírito Santo é para, assim como na vida de Davi, daquele dia em diante. Quem entende isso? Dessa conferência em diante. Oh, glória! Aleluia! De hoje em diante, irmão, Deus está dizendo: não olhe mais para trás, é de hoje em diante. Ah, pastor, mas o meu passado, Deus está dizendo, é de hoje em diante. Essa é a oportunidade que você tem em assumir um compromisso com o céu nessa noite. Há uma porta aberta na eternidade.
Há uma porta de salvação aberta hoje, mas há uma porta de capacitação e unção aberta aqui. E Deus está dizendo: eu já te escolhi. Agora eu preciso que você viva como um escolhido, que você encare as responsabilidades de um escolhido. Há níveis, há níveis. Todo escolhido vive níveis. E as dificuldades, elas são gradativas. Não é porque você é escolhido que vai ser tudo fácil. Pelo contrário, é porque você é escolhido que o inimigo vai se levantar. Irmão, o inimigo fez de tudo para você não chegar aqui. Você é vencedor, você é vitorioso. Houveram pessoas que foram vencidas pelos levantes do maligno. Pessoas que deveriam estar aqui e não estão. Mas você venceu. Deus queria você aqui, Ele te trouxe. Não é pela sua força, não é obra do acaso. Deus te trouxe aqui para que desse dia em diante a tua vida não será mais a mesma. Você pode se colocar sobre os seus pés. Se prepare. Aleluia. Já tem unção na sua cabeça. Deus já transformou sua mente. O Espírito Santo do Senhor já está na sua vida. Algumas pessoas talvez recebam agora essa visitação. Se você ainda não ora em línguas, talvez hoje seja o dia que você receberá esse revestimento. Alguém crê nessa palavra? Hoje pode ser o dia que você seja revestido de um poder do alto. Aleluia, uma capacitação para que você vá para um próximo nível. Armas espirituais serão entregues aqui nessa noite. A tua missão é grande. A tua história começa agora, Davi. Aleluia. Alguns entraram aqui dizendo: esse é o meu final. Deus manda te dizer: esse é o seu início. Esse é o começo da minha obra na sua vida. Daquele dia em diante. Daquele dia em diante. Aleluia. Você pode colocar a mão no seu coração e se preparar para esse momento de ministração.